Pronto, agora estamos gravando. Então, estamos na 18ª semana, física, primeira aula de física da semana, dando continuidade à ótica. A gente terminou a parte de termologia, né? Quando a gente abriu essa segunda frente, fizemos toda a parte de termologia e a gente está no meio da ótica. A expectativa é que a gente termine a parte 2 antes do recesso. Semana que vem é a última semana de aula antes do recesso. Então a gente tem essa aula de segunda-feira, que é a de semana 18, e a semana que vem, que é a semana 19. Tá? Já tinha falado para os meninos que assistiram a aula à tarde hoje, mas tem gente aqui que acho que não assistiu a aula da tarde. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar a parte de equação de Gauss e não vou fazer todos os exercícios de sala hoje. Vou fazer uns 4, talvez 5. E deixo o resto para fazer a semana que vem, tá? Por quê? Porque se eu terminar tudo hoje, na semana que vem eu tenho que começar a refração. Mas aí eu vou dar uma aula só de refração e vai entrar as férias. Então eu prefiro não fazer isso. Prefiro, na volta, dar a refração. A gente dá de uma vez só, para não ficar quebrado o conteúdo. Tá? Porque depois eu vou ter que ficar 2 semanas sem ver vocês, aí a gente vai ter que fazer uma retomada. Então, a gente já faz dessa forma, tá bom? E na aula de amanhã, essa aula é bem importante, diria que é uma das aulas mais importantes do ano, que é a parte de trabalho. A gente vai discutir trabalho. Primeiro vamos conceituar energia, como é que a gente trabalha com energia dentro da mecânica. Né? Energia é o assunto mais cobrado do Enem, em ciência da natureza. Se você pegar as questões da prova de física, de química, de biologia, né? Você percebe ali energia, em tudo quanto é lugar. Né? Então, na mecânica, como é que eles cobram energia? Conceito de potência, trabalho. Então, a gente vai discutir, vai começar essa discussão amanhã. Tá? Vai ter 2 semanas de discussão teórica e depois na volta vamos continuar. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, vamos falar de hoje. Deixa eu trocar aqui o slide. Aqui. Bom, aqui, gente, eu tenho o resumo da aula da semana passada. A gente desenhou caso por caso de como obter imagem de objetos, né? Quando você tem espelhos esféricos do tipo côncavo e do tipo convexo. Né? Na nosso roteiro de desenho, a gente tinha 5 situações para espelho côncavo e uma para convexo. Aqui nessa tela vocês estão vendo 4 situações para espelho côncavo. Tudo vai depender da posição que o objeto está. Então aqui o objeto muito longe, a imagem está aqui. Tá? Percebe que no desenho ele usa 2 raios. O raio em vermelho, que entra paralelo e passa pelo foco. Né? Deixa eu dar um zoom aqui na tela, porque eu acho que fica mais confortável. Ó. Então o raio entra paralelo e sai pelo foco. E aqui o raio em verde, que é o raio que entra pelo vértice, com ângulo de entrada alfa, aqui, ó. Né? E aí ele vai sair com o mesmo ângulo alfa. Então, a partir do cruzamento desses raios, nesse ponto aqui, ó, você tem a imagem acontecendo aqui. O que a gente vai fazer na aula de hoje, aí você tem os outros casos aqui, ó. O objeto no centro de curvatura, a imagem fica do mesmo tamanho. Aqui a imagem é menor, tá vendo? Ó? Aí quando eu pego o objeto e ando o objeto para a direita, a imagem anda para trás. Ó, tá vendo? Olha onde está a imagem aqui, ó. Você tem que criar um filme na tua cabeça. Agora, dá um passo para frente aqui, ó, e olha o que acontece com a imagem. Ela anda um pouquinho para trás. A imagem estava aqui antes, ó, lembra? Ela andou para trás. Ficou do mesmo tamanho. Então a imagem está crescendo. Aí aqui, ó, andou mais para frente, ó. O objeto estava aqui no centro. Agora ele está entre o foco e o centro. A imagem foi lá para trás, maior. Tá?
E aí, se ele estiver no foco, os raios saem paralelos. Se ele estiver no foco, os raios saem paralelos. Se ele estiver entre o foco e o vértice, aí a imagem fica virtual. É o único caso em que a imagem é virtual. O que a aula de hoje vai fazer, gente, é trazer isso para matemática. É trazer isso para matemática. Calcular o tamanho da imagem e uma série de situações que vão surgir aí em decorrência disso. Então, a gente vai fazer o estudo matemático do que a gente viu na aula da semana passada. Tá? Aqui, ó, tem a imagem do espelho convexo. Ó, o objeto na frente do convexo. A imagem é virtual, reduzida e lá atrás, ó. Tá vendo? Esse é o único caso para espelho convexo, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer na primeira aula, na primeira parte da aula? Eu vou apresentar para vocês a equação de Gauss e explicar como é que a gente usa ela. E aí, na segunda parte, a gente faz algumas questões, tá bom? E aí para deixar o resto para a semana que vem. Beleza? Acho que isso aqui, não sei se vocês querem tirar print, acho que não, né? Porque já devem ter tirado da semana passada. Se alguém quiser, me fala aqui, tá? Eu volto à tela, sem problema. No problems. Então, vamos lá. Bom, como a gente vai fazer um estudo matemático, gente, a gente precisa fazer uns combinados aqui. Que nem a gente faz na física. Né? Lembra que quando a gente estuda lá na mecânica, a parte de cinemática e tal, tem lá a história do sistema de referência. Tem que ter uma origem, tem que ter um sentido positivo e um sentido negativo. Né? E quando a gente fala em sistema de referência na física, o que vem na nossa cabeça? Eixo cartesiano. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso espelho ele vai estar em cima de um eixo cartesiano. Ou seja, ele vai estar em cima de um eixo XY, para que nós possamos fazer medidas. Né? Eu quero medir a distância do objeto até o espelho. Eu quero medir o tamanho da imagem. Então, eu preciso ter um sistema XY, ok? Então, toda vez que você visualizar um espelho, você vai imaginar isso aqui, ó. Então, o espelho está aqui, ó. Nesse caso, é um espelho côncavo, tá? Mas o sistema de referência ele vai valer tanto para o côncavo como para o convexo. Se você souber, você sabe fazer para um, você sabe fazer para os dois, tá? E aí, como é que ele vai funcionar? A origem, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá vendo esse pontinho aqui que é o vértice do espelho? Isso aqui é o vértice do espelho, não é? Ó? Ele é a origem do eixo, do sistema. É o ponto 00. É o ponto 00. Tá? Aí eu tenho o eixo Y, ó, que é um eixo vertical, né? Dan, por que tem que ter eixo Y? Ora, tem que ter eixo Y porque você quer medir a altura do objeto, você quer medir a altura da imagem, então você precisa de uma medida na vertical. Então você bota um eixo Y, ok? Gente, como a gente sabe na matemática, tudo que tiver para cima do eixo Y é positivo, certo? Tudo que tiver para cima é positivo. Tudo que tiver para baixo é negativo, tá? Por que isso é importante que você entenda? Porque não tem situações em que a imagem é invertida. Quando a imagem for invertida, o tamanho dela tem que ser negativo. Vai dar negativo na conta. Daqui a pouco a gente vai escrever tudo isso, tá? Eu estou chamando a atenção de vocês, depois a gente escreve. Agora, qual é a novidade? A novidade não é o eixo Y. A novidade é o eixo X. Porque olha para onde está apontando a seta do eixo X. Vocês estão percebendo? Na matemática, a gente não está acostumado a trabalhar com a seta para a esquerda. Não está. Por que a seta é importante, gente? Porque a seta é o que vai dar o sentido positivo. Onde é positivo? Para cima, no eixo Y.
Para onde vai ser positivo no eixo X? Para a esquerda. Para a esquerda. Tá bom? Aí você fala para mim assim, ai, Danilo, que maldição. Que sacanagem. Por que eles não mantiveram a questão da matemática? Tem uma lógica, tá, gente? Você pode até não gostar da lógica, mas eu vou te explicar a lógica. Por que o sentido, por que para a esquerda é positivo? Porque para a esquerda é da onde vem a luz. Tá percebendo que a luz está vindo da esquerda? Ó, a luz ela tá fazendo isso, ó. Tum. Tá, aqui tem um raio entrando paralelo e saindo pelo foco, tá vendo? Tá? Aqui tem um outro raio, ó, entrando pelo foco e saindo paralelo. Tá? São dois raios aleatórios que ele colocou aqui, tá bom? Beleza? Então, tudo que tiver, por exemplo, o objeto, ele vai ter um tamanho, uma altura, então ele vai ter uma coordenada y, e aqui, você está vendo que está representado aqui a letra P? A letra P é a distância que o cara está do espelho. Esse valor é positivo. Por quê? Porque ele está à esquerda. Então, aqui é o zero, que é o 0, 0. Então, por exemplo, ele pode estar a 3 metros. Imagina que essa distância aqui, ó, seja 3 metros. Tá? Então, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, que é o tamanho dele. Isso vai acontecer com a imagem. Com a imagem também. Veja que a imagem, ela está, nesse caso, né? Ela está atrás do espelho. Então, uma imagem virtual. Tá vendo que ela tem um tamanho, ela é virtual, mas ela é direita. Tá vendo que a imagem é direita? Ó. Então, a imagem, ela tem um tamanho positivo. Ela tem um tamanho positivo. Só que a distância que ela está do espelho vai ser negativa, porque ela está desse lado do sistema de cartesiano. Entende? Tá? São os quadrantes, né? Ó. Então, aqui, na verdade, ó, isso aqui é o primeiro quadrante, onde o x e o y são positivos. Né? Isso aqui seria o segundo quadrante, que é o que a gente chama na matemática de quadrante, né? Então, por exemplo, quando a imagem for formada desse lado aqui, ela vai ter um tamanho negativo. Tá? Aqui você tem um terceiro quadrante, tá? E aqui um quarto quadrante. Então, assim, é importante que você acostume com essa visualização. Por quê? Porque na hora de usar a equação de Gauss, a gente tem que mexer com alguns sinais. Então, você vai ter que entender, por exemplo, por que eu estou colocando negativo em tal coisa. Por que tal coisa sai com resultado negativo? O que isso quer dizer? Tá? Beleza? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o jeito de enxergar o espelho, porque agora a gente vai escrever, né? A gente vai escrever. Então vamos lá, ó. Vamos primeiro para as legendas. O que é P? P. P é o que a gente chama de abscissa da imagem. Vamos colocar coordenada horizontal. Coordenada horizontal da imagem. O que isso quer dizer na prática, Danilo? É a distância da imagem, não, perdão, do objeto. O que isso quer dizer na prática, Danilo? É a distância que o objeto está do espelho. Do objeto. Tá? Beleza? O que é pelinha? É a coordenada horizontal da imagem. Distância da imagem até o espelho.
distância da imagem até o espelho. Tá? O que é O? O é o tamanho do objeto. Ou seja, é a coordenada vertical, né? Ó, coordenada vertical. Vertical. Tá? O que é o I? I é o tamanho da imagem. Ou seja, a coordenada vertical dela. Tá? E aí eu tenho F. F é a distância focal. Tá? Beleza? Bom, o que mais eu preciso saber, então? Né? Vamos imaginar aqui, ó, de maneira genérica, um espelho qualquer. Ele pode ser côncavo ou convexo, tá? Não importa o que ele seja. Aqui você tem o eixo principal do espelho. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de referencial de Gauss. Né? Então, eu tenho o eixo Y orientado para cima e o eixo X orientado para a esquerda, que é da onde vem a luz. A luz vem daqui, ó. Tá? Luz. Então, vamos botar sinal nas coisas. Aqui seria o primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho X positivo e Y positivo. Certo? Geralmente, quem que está no primeiro quadrante, né, gente, dos exercícios? O objeto. Você vai colocar uma coisa na frente do espelho. Então, essa coisa ela vai ser colocada aqui, ó. Então, ela vai ter uma distância positiva e uma altura positiva. Concorda comigo? Só que daí, o que pode acontecer? Dependendo de qual for o tipo do espelho, dependendo de onde da onde o objeto esteja, né? Você pode ter imagem acontecendo aqui ou imagem acontecendo aqui. Se você assistiu a aula da semana passada, você deve lembrar disso. Ou a imagem ela é direita e virtual, isso acontece duas vezes. A imagem ser direita e virtual. Uma no côncavo e no convexo sempre. Ou a imagem ela é invertida e real. Isso acontece 3 vezes no espelho côncavo. Tá? Muito bem. Então, eu preciso entender o que vai acontecer nessas situações. Por exemplo, quando a imagem for direita e virtual, ela vai estar aqui. Então, ela vai ter, em relação ao eixo Y, ela vai estar apontando para cima. Só que em relação ao eixo X, ela está para o lado negativo. Ó. Ela está para o lado negativo. Então, aqui, ela vai ter um X negativo. Espera aí. Ela vai ter aqui um X negativo e um Y positivo. As coordenadas da imagem. Agora, se ela estiver do lado do objeto, que é quando ela é invertida, né? Ela pode ser invertida menor, invertida igual ou invertida ampliada, certo? Então aqui, o x dela é positivo, que nem o do objeto.
x dela é positivo que nem o do objeto. Só que o y dela é negativo. Na conta vai dar uma coisa negativa. Tudo que for o tamanho dela vai dar negativo. Tá? Quer dizer, o cara criou um sistema de referência para poder estudar a imagem. Entenderam? Que nem a gente faz na cinemática. A gente cria um sistema de referência na cinemática para estudar o movimento dos corpos. Aqui a gente vai estudar as imagens, mas é a mesma lógica. Tá bom? Beleza? Tá, uma coisa que é muito importante. Bom, tira print aí, vai. Beleza. Thank you. Deixa eu ver aqui. Ah, eu ia colocar aqui, mas acho que eu vou colocar nessa daqui. Tá? Gente, uma coisa importante. Espera aí. Aqui. Aqui. Pronto. Olha só. Um comentário adicional aqui. Imagina aqui um espelho côncavo. Tá? Então a luz ela está vindo da esquerda. Então aqui eu vou colocar o eixo principal. Certo? E a luz está vindo daqui. Quando a luz, por exemplo, imagina um raio de luz vindo paralelo. Quando o raio de luz entra paralelo, ele bate e passa no foco. Certo? O foco, ele está sobre o eixo X. E o eixo X, por sua vez, está num sistema de referência. E nesse sistema de referência, o foco, ele está do lado positivo. Então, para espelhos côncavos, o foco ele tem que ser sempre um número positivo na equação. Toda vez que você precisar usar o foco numa equação de espelho, você tem que saber qual espelho que você está usando. Ah, eu quero falar do côncavo, então eu vou usar o foco positivo. Tudo bem? Beleza? Agora, no espelho convexo é diferente. Então, tira print dessa foto, dessa tela, que eu quero mostrar para vocês o problema no convexo. No convexo. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, qual que é o problema do convexo? Então, ó, aqui está a parte de trás do espelho, aqui está o eixo principal, certo? O problema é o seguinte, gente, lembra que o espelho é uma calota, não é? Para você montar o espelho convexo, a parte externa da esfera virou calota, a parte externa. Então, o centro do espelho ele está aqui atrás, ó. Isso aqui é o centro de curvatura do espelho. Certo? O que eu tenho no meio do caminho? Eu tenho o foco. O foco. Só que, como o foco está no eixo X, e o eixo X ele está orientado para a esquerda, e por que ele está orientado para a esquerda novamente? Porque a luz vem da esquerda. A luz vem daqui, ó. Então é sempre daqui que vai ser o positivo. Então, ó, já se ligaram que aqui o foco é negativo. Tá? Essa é uma informação bem importante. Essa questão do foco ser positivo e negativo, viu, gente? Só um comentário breve. Vai acontecer na lente também, quando a gente for estudar a lente. Porque assim como nos espelhos, né, que existe o côncavo e o convexo, quando eu estudo lente, a gente aprende que existem dois comportamentos para a lente. Ou ela converge ou ela diverge a luz.
Então, na hora de jogar a equação de Gauss, porque essa aula ela é boa porque assim, é uma aula que ela vai valer para dois momentos. O que a gente está falando aqui para espelho, daqui a pouco a gente vai trocar convergente e divergente, tá? Aí vão ter as adaptações, obviamente, né, do que acontece, tá bom? Beleza? Tranquilos? Perguntas? Tem muita definiçãozinha, né? Meio chato por causa disso. Toda vez que entra matemática, a gente tem que ter esse formalismo. Bom, agora vamos para a equação, né? Vamos, afinal de contas, para as equações. Tá, isso aqui eu já mostrei para vocês, ó. Tá? Aquilo é a mesma coisa, só que mais resumido, tá? Se vocês quiserem tirar print aí, também pode tirar. Maravilha. Equações. Na verdade, a gente tem um sistema de duas equações, que é o sistema de equação de Gauss, tá? Tem uma equação, então a gente já sabe o que é o P, já sabe o que é o P', já sabe o que é o I, já sabe o que é o F e o O, certo? Já entendemos o que é isso. Então vamos lá. Você tem uma equação chamada de aumento linear transversal. Tá. O que é a equação do aumento linear transversal? Na verdade, no método chique, para dizer, essa equação você vai usá-la para quando você quiser saber se a tua imagem ela é maior, menor ou do mesmo tamanho. Então, a palavra aumento é importante. Equação do aumento. Então, a gente usa muito a equação do aumento para calcular o tamanho de uma imagem. Tá, como é que eu calculo a equação do aumento? O aumento é um número. O aumento é um número, tá? Depois eu explico um pouco mais detalhado. Como é que eu calculo esse número? Você pode fazer duas contas. Ou você pega o tamanho da imagem e divide pelo tamanho do objeto, I sobre O. Esse é o aumento. Tá? Ou então, você faz menos P' sobre P. Tá aqui. Aumento é I sobre O ou menos P' sobre P. Tá? Esse menos é da fórmula mesmo. Tá? Ah, professor, não vale a pena saber de onde a fórmula veio? Não. É muita geometria, uma geometria bem chata. Não chata, ela é bem legal, mas assim, para o que a gente precisa não é importante. Você precisa memorizar a equação e aprender a usar. Agora, o que é importante a gente ressaltar? O que pode acontecer com o valor do A? Né? O valor do A, ele pode ser positivo ou negativo. Essa é a primeira questão. Né? Por exemplo, um A positivo. Se o A for positivo, gente, o que significa em termos práticos? Que a imagem e o objeto estão apontando para o mesmo lado. Ou seja, eu tenho uma imagem direita. A imagem é direita. Porque que é igual, é exatamente a figura que você está vendo aqui. É um exemplo bom. Tá? Então, o que a gente precisa aprender na equação não é nem usar ela assim, é interpretar o que ela me dá de informação. Se o A for negativo, aí a imagem é invertida. Tá? Por quê? Por quê? Porque se para o A dar negativo, a imagem tem que estar ao contrário. Isso aqui tem que ser negativo, ó. Isso aqui tem que ser positivo, para que ela seja invertida. Tá? Beleza? Aí o valor do A, gente, por exemplo, se o A deu 2,
é que a imagem é o dobro do objeto. Ah, o A deu 5. Então, é 5 vezes maior que o objeto. Então, o valor do A é o que a gente chama de ampliação. Ampliou? Então, é maior que 1. Né? Então, você tem, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos pegar dois exemplos. O A ele pode ser 3. Ou o A ele pode ser 0,5. Isso é uma outra coisa que vale a pena citar. Qual que é a diferença dos dois casos? Quando o A é um número grande, 3, quer dizer que a imagem é ampliada. E nota que esse 3 ele pode ser positivo ou negativo. A imagem pode ser direita e ampliada ou invertida e ampliada. Então, o sinal é uma coisa, o valor é outra. Tá? Quando A é meio, quer dizer que a imagem é metade do objeto, então é uma imagem reduzida. Imagem reduzida acontece, por exemplo, no convexo. Ela acontece no convexo sempre. No côncavo pode acontecer, mas no convexo acontece sempre. Tá? Beleza? Outras coisas que eu queria citar. Lembra que a gente tinha aprendido que toda imagem invertida é real? A imagem invertida é real? E toda imagem direita é virtual? Então, temos uma questão aqui que é como determinar se a imagem é real ou virtual? Simples, pelo sinal do pelinha. Então, ó, observação importante. Sinal do pelinha. Porque ele vai determinar se a imagem é real ou virtual. Ó, por exemplo, olha para a figura aqui da tela. Olha onde está a imagem. Ela está atrás do espelho. Certo? Se a imagem está atrás do espelho, gente, o pelinha dela é negativo. Ó, ele está no terceiro quadrante, né? No nosso sistema de eixos aqui, ele estaria no terceiro quadrante. Então, essa coordenada é negativa. Então, ó, toda vez que o pelinha for menor que zero, negativa, a imagem é virtual. Tá? E se o pelinho é positivo, é porque a imagem ela está do mesmo lado que o objeto. Ela estaria aqui, ó, nessa região, ó. Tá? Beleza? Então aí você teria uma imagem real. Sabe por que eu estou contando isso para vocês, gente? Para vocês entenderem. Porque assim, uma coisa é você decorar uma fórmula. Outra coisa é você olhar para a fórmula e entender o que ela está dizendo. E isso é muito, muito legal. Quando você consegue entender o que a fórmula está dizendo, ela vira meio que óbvia na tua cabeça. Por exemplo, tem muitos alunos que me perguntam, Dan, por que desse sinal de menos na fórmula do pelinha? Né? Tá, aumento é I sobre O. Tá bom, entendi. Mas por que quando eu relaciono o pelinha com o P, o sinal de menos acontece? Porque, gente, olha só. Toda imagem invertida, se a imagem é invertida, o aumento não tem que estar negativo? Só que a imagem invertida, ela é real. Automaticamente ela é real. Então, o número que vai lá no pelinha é positivo, ó. Então, aqui você teria um número positivo, ó. Tá vendo? Dividido por um outro número positivo. E aí o resultado com o menos da conta. Com esse menos aqui. Tá? Quer dizer, é para você conseguir relacionar as duas fórmulas.
que tem o menos aqui. Olha a outra situação. Quer ver? Vamos pegar o outro exemplo, vamos ver se vocês pegam o outro caso. Ó. Quando o aumento é positivo, nós temos uma imagem direita. Certo? Tá, beleza. Só que tem um problema. Toda imagem que é direita, ela é virtual. Certo? O que significa isso? Que essa conta aqui, ó, ela tem que dar positiva. Como é que ela vai dar positiva se ela tem um sinal de menos aqui? Porque o P' que você vai colocar aqui é negativo também. Então vai ficar tipo menos 3. Imagina aqui, ó. Menos 3. Aí dá 3. Tá? Então o sinal de menos ele é colocado aqui de maneira proposital para conseguir, para que a equação P' sobre P tenha a mesma validade da equação I sobre O. Tá? Para que eu consiga usar as duas equações para calcular o aumento, é preciso que a equação do P' e do P tenha um sinal negativo. Tá? Na prática, a gente usa, sem se preocupar com isso, tá? Mas é só meio que uma curiosidade, porque eu sei que tem aluno que pergunta, fala, professor, por que tem negativo aí na fórmula? É uma correção do cara que inventou a equação, né? Pô, para conseguir equivaler as duas coisas, eu ponho um sinal de menos aqui, tá tudo certo. Tá? Bom, essa é uma das equações. Equação do aumento linear. Agora, você tem a equação dos pontos conjugados, que é o que a gente podia chamar de equação geral. Tá? Vou colocar aqui, equação dos pontos conjugados. Então, vamos lá. Equação dos pontos conjugados. Como assim ponto conjugado, Dan? Gente, a gente tem uma expressão na ótica, né? A gente fala assim, você tem um objeto O, aqui, ó. Você tem um objeto O e a sua imagem conjugada. Esse é o nome que dá, conjugada, porque ela é a dele, é a companheira dele. Então, para cada objeto, você tem uma imagem, como se fosse um parzinho, tá? Então, o que é o ponto conjugado? Você tem o ponto P, que é onde o objeto está. O ponto P é um ponto no eixo X, certo? É um ponto no eixo X. E você tem o ponto conjugado, que é o P'. O ponto conjugado é o P', que é que tecnicamente o que seria? É a distância da imagem até o espelho. Então, a equação do ponto conjugado, ela relaciona esses dois pontos com o foco. Então, quer dizer, se você souber o foco, você sabe onde a imagem vai estar na conta. Você põe o objeto na frente do espelho, sabe qual é o P, porque foi você que colocou o objeto na frente do espelho, então você sabe a distância. Você tem que saber o foco do espelho, tá? E aí a equação é assim, ó. 1 sobre F, que é o foco do espelho, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Essa é a equação dos pontos conjugados. Tá? Não existe aqui uma restrição em relação a unidades, tá, gente? Qual é o único pedido que a gente tem que acatar? Sempre na mesma unidade. Quer usar tudo em centímetro? Usa em centímetro. Quer usar tudo em metro? Usa em metro. Tá? Agora, uma outra questão importante em relação à equação de Gauss. Muitas vezes, usar a equação do jeito que ela está escrita não é legal. Por que ela não é legal? Por causa desses números aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Quando a gente trabalha com distâncias muito grandes, por exemplo, 30 centímetros, 40 centímetros, você vai ter que tirar mínimos múltiplos comuns aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós já vamos desenvolver essa fórmula e chegar numa melhorada, numa 2.0. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver ela. Tá? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre F
é igual a... Bom, eu tenho 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Eu vou tirar o mínimo aqui, entre P e P'. Então, o mínimo entre P e P' é P vezes P'. Certo? P vezes P'. Agora eu vou resolver a equação, que a gente faz com aquelas fraçãozinhas, né? Ó. Então, eu vou pegar P vezes P' dividido por P da P', certo? Vezes 1 da P'. Aqui. Mais, agora de novo, ó. P' dividido por P' da P. P vezes 1 da P. Então, a gente está quase na equação melhorada. O que a gente tem, então, agora? Aqui, 1 sobre F, percebe isso? É igual à soma de P', dividido pelo produto. Tá. Você pode deixar a equação do jeito que está. Agora, o que eu posso fazer? Em vez de deixar 1 sobre F aqui desse lado, eu inverto F sobre 1. Só que se eu invertir o lado do 1 sobre F, eu tenho que inverter o outro. Então vai ficar isso aqui, ó. Produto pela soma. Qualquer semelhança com a resistência equivalente dos resistores em paralelo é mera coincidência. Na verdade, não é tão mera coincidência, não. É que o jeito que a matemática é parecida, né? Para chegar na resistência lá equivalente. Aqui. Tudo bem? Beleza? Ah, qual que você usa mais, Dan? Depende do exercício. Tem exercício que eu uso mais ela desse jeito aqui, ó. Tem exercício que eu uso mais ela assim. Tá? Como esse assunto não cai muito, gente, não é uma coisa que tem que se preocupar muito com isso. Tá? Quem vai fazer vestibular da VUNESP, qualquer que seja o vestibular da VUNESP, né? Unesp e as outras, eles voltam e meia aparece de vez em quando aí uma questãozinha de Gauss. Tá? Geralmente eles cobram mais a parte de construção da imagem. Né? Eu falei isso para vocês na primeira aula. Tá bom? Tudo bem? Perguntas, gente? Perguntas. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como a aula de hoje ela é mais curta, a gente vai fazer o intervalinho hoje, excepcionalmente, só com 45 minutos de aula. Tá? Aí, na volta, a gente volta já aí fazendo a primeira parte dos exercícios da lista. Tá? Eu pretendo fazer pelo menos uns 4, acho que eu consigo fazer. Tá? Porque a partir do 6º exercício já são questões um pouco mais complicadas. Então, eu vou querer fazer primeiro as mais fáceis. Tá bom? Deixa eu ver aqui no meu são 45. Então, a gente volta às 7 horas. A gente volta às 7 horas. Tá bom? Às 19 horas estaremos aqui de novo.